E complementando um pouco do que o senhor disse, justamente desse versículo que Paulo diz que nós conhecemos hoje ele em parte, né, como um espelho. No final, Paulo diz, mas um dia nós o conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos por ele. Verdade. E qual é a maneira que a gente entende como que somos conhecidos por ele? Através da palavra. A palavra, ela explica muitas coisas que nós sentimos, muitas coisas que nós pensamos. E é através da palavra que a gente entende quem nós somos. Porque lá em Salmo 139, a gente vê que ele nos conhece antes de nós existirmos e ele sabe todos os nossos dias, sabe de todos os nossos passos e ele nos conhece plenamente. Então, nem nós mesmos nos conhecemos, né? A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe. Então, o Senhor realmente nos conhece. E uma maneira de nós nos conhecermos mais é através do nosso Criador. Através de quem nos fez e através da palavra. Então, é extremamente importante a gente ter esse tempo de meditação na palavra. A gente, como diz lá no Salmo 1, né? Meditar na palavra dia e noite. E diferente da meditação que o mundo traz, não é esvaziar, mas é encher a mente com as escrituras. Exatamente. Porque nós já estamos vazios. Então, gostei disso aí. Exatamente. Uma meditação de enchimento, né? Aí já respondeu muita gente que pergunta se crente medita. É claro que crente medita, na palavra. A gente medita na palavra, e a palavra que nos traz esperança. Eu gostei e eu queria marcar uma posição rapidinho, que é o seguinte: a Bíblia tem uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão sobre si, uma visão sobre as coisas e uma visão sobre a realidade. Fico muito triste quando eu vejo jovens falando assim, minha vida profissional e minha fé, essa coisa. Por isso que eu recomendo sempre, porque foi um livro que me ajudou, Verdade Absoluta. Verdade Absoluta não é a Bíblia, mas é para mim o livro mais completo que trata dessa questão. Nancy, ela mostra que muita gente acha realmente que isso faz sentido, mas isso não fazia sentido até o século XIX. Isso é uma coisa do século XIX para cá, que o sujeito ele é psicólogo e só psicólogo no consultório, mas ele diz assim, a minha fé eu deixo do lado de fora, eu sou advogado. Quer dizer, essa coisa de você partir a religião e colocar ela na esfera privada é uma coisa muito recente. E o louco é que hoje sexualidade se tornou uma coisa pública e religião se tornou uma coisa da esfera privada. Se você pegar os 20 séculos, digamos, da nossa era, depois de Cristo, historicamente, não tem um só século que você possa dizer assim que sexualidade é uma coisa pública e religião é uma coisa privada. Na verdade, os 20 séculos foi diferente. Religião sempre foi uma coisa pública e a sexualidade uma coisa privada. Só para dar um detalhe, um aspecto. Então, nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos comprando a ideia de que é possível você ser crente em Jesus, louvar a Deus, amá-lo, honrá-lo, mas quando você sair da igreja, você enxerga o mundo a partir de outros óculos, quando na verdade o cristianismo não é isso. E a Bíblia não tem esse papel, como muita gente acha, de uma espécie de caixinha de promessa, que eu olho a Bíblia porque eu quero uma palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque me conforta, me consola. Isso na verdade não é o propósito da Bíblia. A Bíblia ela quer lhe ensinar como amar a Deus, como honrar a Deus, como ser um cidadão, como se relacionar com as pessoas, como se relacionar consigo. Quer lhe ensinar sobre expectativa, sobre projeto, sobre anseio, sobre perspectiva, sobre tudo. É o que Francis Schaeffer disse, não é uma verdade sobre religião, é a verdade sobre a realidade como um todo. Então, qual é o movimento que o cristão que pretende ser bíblico e viver no centro da vontade de Deus deve fazer? Olhar para as escrituras e tentar, a partir dela, discernir como viver nessa sociedade. Porque a Bíblia nos dá repertório, né, para essas coisas. Eu tava lembrando que na minha época de vestibular, eu fiz 2 vestibulares e na redação eu citei a Bíblia nos 2 vestibulares. Pois é. Porque eu tinha repertório bíblico pra isso. Eu tava... Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe tanta explicação, a gente vê tanta coisa no nosso cotidiano e a gente lembra daquilo porque a gente tem repertório, por a gente estar lendo a Bíblia. E tem muita gente, por exemplo, que tem dificuldade em orar porque não lê a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ter repertório pra orar. Não tem como você não ler salmos, não tem como você não estudar a Bíblia e você não ter um repertório de oração. Por exemplo, eu tava ouvindo outro dia alguém falando sobre cosmovisão cristã, é mais ou menos isso aí que você está dizendo. E ele disse, por exemplo, que essa pessoa trabalha com arte, não é? Pintura. Então o que ela pensou? Ela disse, se Deus é o criador dos céus e da terra, então eu vou olhar a criação de Deus e vou espelhá-la. Ou seja, eu vou olhar a criação de Deus compreendendo que quem a fez... Quem fez os céus, a terra, os oceanos, foi o Todo-Poderoso e, portanto, tudo que ele faz é bom, perfeito, completo, tem simetria, organização, decência, é bom, é belo. Então, aí ele começou a olhar a criação de um modo amplo, criação no sentido amplo, não é? A natureza, as coisas criadas, e começou a espelhar isso em arte. Outro começou a fazer isso em física.
Quer dizer, tentar ver qual era a lógica, porque ele entendia que se as coisas estão ali pela Bíblia, não foi posto por acaso. Então tem uma razão de ser para cada coisinha na criação. Então foi começar a tentar ver princípios que se relacionavam à física, a outros, não sei se é aerodinâmica, eu não conheço pouco da área. O que eu estou dizendo é que quando eu falo de cosmovisão e a vida como um todo, é exatamente isso. É a Bíblia perpassar todas as áreas da sua vida. O seu fazer profissional é você compreender, não, a criação, isso aqui guarda segredos matemáticos e físicos importantes. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não você olhar para a natureza no sentido de como os gregos antigos faziam, uma espécie de contemplação e dizer Deus é grande, mas quando você vai fazer física, quando você vai fazer ciência, quando você vai ser profissional, você vai pegar qualquer outro óculos que não seja nem as escrituras, nem a criação, nem a revelação geral, porque a criação é uma revelação geral sobre Deus, tampouco a revelação especial. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Tô querendo dizer que quando você volta para a Bíblia, até mesmo para a revelação geral, você vai encontrar informações através das quais você vai conseguir lidar com a realidade. Porque o Deus que te fez e fez tudo que existe, todas as coisas da realidade, é o mesmo que nos revelou a sua palavra. Só pra puxar um gancho aqui nessa questão da STADEB, do estudo bíblico, porque eu já vi muita gente argumentar, usando aquele versículo que fala a letra mata, mas o espírito vivifica, argumentar contra a questão do estudo bíblico e também do estudo teológico, estudar a Bíblia sistematicamente, estudar teologia. Muita gente falando contra isso e falando que quem estuda a Bíblia demais acaba apostatando da fé ou acaba desviando, porque fica maluco. Porque a letra mata, segundo a Bíblia. Paulo disse que Jesus é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Se é profundidade, você tem que se aprofundar. Agora, perceba, eu estava outro dia pensando, e aqui é um ganchozinho, é que embora isso seja absolutamente errado, não é errado em todos os casos. Entendeu? Entendo. Os nossos pais pioneiros, eles tinham uma forma muito peculiar de tentar nos proteger. É que essa geração não aceita mais isso. Quer dizer, essa geração do porquê não posso, não é? Talvez a minha geração foi a geração dos tá bom, tá certo, não pode. Eu vi isso, tinha muita dificuldade na minha época de alguém entrar na faculdade, já menos do que a dos meus pais, mas ainda tinha. Na de vocês não tem nenhuma dificuldade. E aí a gente começa a pensar no oposto, não é? Porque também aí você tem uma certa desconfiança de determinado curso ou de determinada escola, não é de todo ruim. Então os nossos pais, eles diziam não pode, mas às vezes não diziam por que não pode. Então quando eu usava lá esse texto equivocadamente, a letra mata mais o espírito da vida, talvez muita gente usou legitimamente esse texto porque viu isso acontecer no caso concreto. Então é isso, é sério, imagine, pense aqui, uma pessoa que não tem condição de discutir filosoficamente ou de compreender o que aconteceu, viu um menino sair crente, amando a Jesus, louvando a Deus, sabe, amando o reino de Deus, entra na universidade. Quer dizer, ele vai se tornar uma pessoa contrária, ele vai sair dizendo que a letra mata mesmo, porque ele viu aquilo, então ele não consegue explicar, ele não consegue, inclusive às vezes ele não consegue compreender o que aconteceu efetivamente, então ele vai usar esses slogans, a letra mata, não estude, porque quem estude, ele viu acontecer. Então eu penso que lá atrás muita gente se tornou assim resistente a determinados cursos, inclusive de teologia, por conta de meninos entrarem em seminários de teologia liberal e sair sem acreditar em Deus. Mas nós não podemos negligenciar isso na nossa geração. Não dá mais para dizer que não se pode estudar. O que a gente precisa ensinar é quais são os caminhos e mostrar que à medida que a pessoa se familiariza com a teologia, ele vai ter um contato, vez por outra, com a teologia de matiz liberal, de matiz mais progressista, gente que vai questionar a ressurreição de Jesus. Mas o que a gente está fazendo aqui é uma espécie de antídoto, não é? Quer dizer, o adolescente, o jovem, tendo contato com esse podcast, ouvindo coisas aqui, já começa a ficar antenado e desconfiado quando alguém colocar em dúvida, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Ele, opa, já, sabe? Sim. Essa é a melhor forma. Mas eu também não critico de todo quem dizia, a letra mata não vá, porque muitas vezes, nem todas as vezes, mas muitas vezes é porque ele tinha tido uma experiência ruim ou presenciou um caso ou outro, mas a letra que mata ali no texto bíblico é
a lei. Justamente. Paulo está falando da lei e da graça. Sim. A letra mata, porque o ministério da letra era pecou, punição. A lei tem esse objetivo, não é? Mas Paulo também disse que a lei tem a missão de conduzir até a Cristo. Então pronto. Então, a partir de agora, não há nenhum tipo de restrição. Mergulhe, aprenda, estude. Aproveito, não é, o podcast para convidar você. A STEADEV está com projetos maravilhosos, inclusive um que doravante o DEPAD falará mais, em parceria com o DEPAD. Temos novidades coisas aí. boas aí para aprender mais a palavra de Deus, mergulhar nas escrituras, aprender sobre o evangelho, as histórias bíblicas, sobre as doutrinas da palavra de Deus. Enfim, é um caminho sem volta. Também isso é verdade, viu? É um caminho sem volta. E voltado pra nós que somos adolescentes, né? A gente vai falar mais sobre isso Isso depois. aí, galera. Então fica de olho aí que em breve nós traremos novidades. Exato. Ô, Glória. E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo desse podcast, alguma coisa que vocês gostariam de entender um pouco mais, alguma coisa que vocês já tinham dúvida que vocês não tenham de responder, manda no Instagram do DEPAD que a gente pode estar respondendo no nosso próximo episódio. A gente faz um momentinho de perguntas e respostas e a gente pode estar respondendo a sua dúvida. Muito massa. Porque não há melhor forma de você responder as dúvidas do que você levando a um pastor, levando alguém que consiga entender e que a gente possa entender, porque E os meninos aqui são teólogos, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus. inclusive nós temos um que vai se formar agora em teologia, né? Amém. Está Glória a saindo Deus. aqui no nosso quadro de apresentadores por enquanto, mas a gente tem aí internet para poder ajudar nisso. Mas Israel fazendo a sua despedida física do podcast. É isso, galera. Passar um tempo fora aí, mas talvez tenha umas participações, né? A tecnologia permite isso. Exatamente. Não pode abrir mão dele, não. Exato. E aí, vamos ver os próximos podcasts. Vou estar acompanhando lá, ver não, né? Ouvir. Vou estar acompanhando lá. Em breve, né? Quem sabe podcast no YouTube também, os vídeos das gravações do Exato. podcast. Depende de quem, depende de vocês. Mas é isso aí. Continuem ouvindo, acompanhando. E Deus é muito bom. Exato. Como o Tony citou aqui John Piper no começo, eu vou citar John Piper novamente. Depois de tudo aquilo que a gente leu aqui, tem algo que John Piper falou em uma pregação que me marcou muito. Ele disse mais ou menos assim: não acredite em nada que eu disse sem antes conferir as escrituras, o que ela diz sobre. Então, Meu Deus. É tem- forte, viu? que vocês possam sempre fazer isso, e eu me ponho à disposição de vocês provarem todas as minhas palavras de acordo com as escrituras. Que bênção. Só falta agora você citar John Wesley pra ficar feliz. Pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse podcast pros seus amigos. Não manda no grupo não, que a gente sabe que ninguém assiste as coisas que a gente manda no grupo. Manda pra um amigo seu que você acredita que ele vai ser abençoado com esse podcast. E é isso aí, galera. Valeu! Com isso a gente termina esse episódio de hoje. Toda sexta-feira nós temos Cututim. Fiquem ligados nas redes sociais do DEPAD e se liguem no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, galera. Tchau, galera!